Bom, o nosso terceiro assunto é rinoplastia. Também a rinoplastia foi uma cirurgia que avançou assim, mudando de ponta cabeça. É o termo mais correto para falar sobre a rinoplastia. A rinoplastia, no século passado, por uma técnica de um alemão chamado Joseph, implodia o nariz. Era uma cirurgia de redução de nariz. Então pegava o nariz, algo como o meu, ou um nariz maior, e tirava bastante tecido, tirava bastante osso, tirava bastante cartilagem e ficava aquele nariz muito arqueado, artificial, um nariz esqueletizado, é a palavra mais correta para traduzir isso. Pois bem, quando eu fiz residência entre 2001 e 2003, aqui nesse hospital do lado, no Agarram, né, lugar onde eu tenho orgulho de ter feito residência médica durante 3 anos para minha formação em cirurgia plástica, a gente ainda via alguns cirurgiões operando com essa técnica. E as coisas mudaram, ou seja, não precisa de implodir o nariz, destruir tudo para construir de novo. E aí veio o conceito mais atual da cirurgia plástica, que é uma cirurgia mais conservadora. Só que para chegar no ponto que nós estamos hoje, passou por uma cirurgia que chama rinoplastia estruturada, em que você tem narizes com carência de cartilagem, de projeção do dorso nasal, por falta de osso, por ter um osso bem escasso, bem afundado, fazendo aquele nariz em cela, que se fazia muito enxerto ósseo, muito enxerto cartilaginoso de costelas, do próprio nariz ou da orelha, e isso entrou no universo da rinoplastia como uma verdade. Todos os narizes têm que ser tratados com enxerto de costela ou com enxerto de cartilagem da orelha. Isso não é verdade. E aí vem aquilo que eu levantei no início da minha explanação, né? Eu recebo pacientes aqui para fazerem cirurgias de nariz e elas falam: doutor, mas meu nariz vai ficar igual àqueles que eu vejo no Instagram porque eu não gosto. Ah, bacana, gostei desse assunto. Então veja, o que é interessante nisso? Quando a gente vai operar o nariz, a gente tem que estudar a face da paciente, a face do paciente, né? Por quê? Porque as pessoas têm etnias diferentes. Então uma pessoa, vamos imaginar um caucasiano, vamos imaginar um árabe, né, que tem aquele nariz adunco, com cartilagens fortes, com esse osso bem projetado, aquele rosto com bastante presença de maçã do rosto, aquele queixo bem projetado. É uma cirurgia que você tem que reduzir um pouco o dorso do nariz, às vezes estruturar um pouquinho essa ponta com as próprias cartilagens do nariz e você não tem que fazer muita coisa. Fica nisso, ok? Agora vamos imaginar um outro espectro. Uma paciente com a etnia negra ou parda, com aquele nariz mais platirrino, que a gente chama, aquele nariz mais abaixado, com as cartilagens mais finas, mais delgadas, que não tem sustentação. Você toca na cartilagem e ela não sustenta. Pois bem, essa é uma paciente, ou esse é um paciente que pode sim precisar de cartilagem da costela para poder você dar mais sustentação. Mas o nosso banco de cartilagem está dentro do nariz, que é o septo nasal. Então ali no septo nasal, que é essa paredezinha do meio do nariz, onde tem cartilagem, a gente pode colher tecido, material, cartilagem, para poder sustentar a cartilagem, a ponta do nariz, melhorar as asas do nariz. Então essa é a rinoplastia estruturada, muito usada para esses casos. E atualmente, quando a gente tem uma paciente que tem um nariz com pequenas alterações para serem corrigidas, uma pequena giba de cartilagem ou de osso, uma pontinha globosa que você só precisa de afinar, a gente consegue resolver com o conceito de rinoplastia preservadora. Ou seja, a gente não vai mexer no nariz todo, só vai mexer naqueles lugares sem machucar muito esse ossinho do dorso do nariz, essas cartilagens, para que não gere aquele estigma de rinoplastia, que você olhar como acontecia no século passado, pela técnica daquele cirurgião que eu falei para vocês, o Joseph, de uma cirurgia que estigmatizava muito o nariz. Então a cirurgia de nariz também avançou e a gente acompanha isso e aplica esses conceitos, de forma que quando um paciente me procura, eu olho a face do paciente e digo: olha, com a sua característica étnica, com o seu tipo de face, a sua cirurgia seria essa. Então a gente tem que transitar pelas técnicas que existem na rinoplastia para poder escolher o que é mais adequado para cada paciente. E sem sombra de dúvida, não existe um modelo de nariz que eu possa colocar na face de todos os meus pacientes. Então a gente vai trabalhar, avaliar o mento. Se a paciente é retrognata, a gente tem que trazer esse mento um pouco para frente com enxerto de gordura, com implantes ou com avanço de mento. Avaliar a maçã do rosto para ver se tem alguma deficiência, alguma carência de malar, de Teardrop, que é o vale das lágrimas, e preencher com gordura ou com algum outro produto. Então esse é o conceito.
Fazer cirurgia de nariz não é linha de montagem.